Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Sabe, teve um longo tempo na minha vida em que eu esperava que o Dave me mantivesse feliz. Até que um dia Deus me deu uma revelação. Ele disse: pare de colocar no Dave a responsabilidade pela sua alegria. Agora, há alguém aqui assistindo hoje que poderia aprender muito com isso. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária, onde eu estarei ensinando a Palavra de Deus. Uma das coisas mais importantes que você pode conhecer é a Palavra. E toda vez que você a ouve, ela renova sua mente. E quanto mais você aprende a pensar como Deus pensa, que é pensar de acordo com a Palavra de Deus, mais do plano dele para a sua vida você vai ter. A nossa mente é muito importante. Nossa mente afeta nossas emoções, isso afeta o que dizemos e afeta a forma como agimos e nos comportamos. Então você precisa voltar ao básico e pensar sobre o que está pensando e ter certeza de que seus pensamentos estão alinhados com o que quer ter em sua vida. Eu comecei ontem falando sobre maneiras de aumentar sua alegria. A primeira coisa que eu falei foi para começar o dia com Deus. Isso é muito importante. Então tenha uma meta para cada dia, tenha um sonho. Certifique-se de que você é produtivo, de que você realiza algo. Então, a terceira coisa foi tomar a decisão de ajudar outras pessoas. É muito importante que tiremos o nosso foco de nós mesmos e que sejamos uma bênção para outras pessoas. A próxima coisa que quero falar com você é sobre reexaminar suas expectativas. Sabe, muitas vezes nos preparamos para um dia miserável porque esperamos que alguém faça algo por nós e eles nem sabem que estamos esperando que façam. Bem, eu esperava que você me ligasse. Bem, eu esperava que você me enviasse um e-mail. Bem, você fica desapontado porque coloca suas expectativas nas pessoas. Precisamos colocar nossas expectativas em Deus. Pessoas, sinto muito, sempre vão decepcioná-lo. Isso não significa não confiar nas pessoas, não amá-las, não gostar delas, sabe? Mas se você espera que as pessoas em sua vida nunca te firam e nunca te decepcionem, na verdade você já se preparou para ser desapontado. A Bíblia nos diz que nós devemos esperar, aguardar e perseverar no Senhor. Salmo 27, verso 14. Espera, anima-te, espera no Senhor. Ser forte e corajoso. Deixe seu coração ser forte e perseverante. Sim, espere, aguardem e perseverem no Senhor. Suas expectativas estão em Deus ou nas pessoas. Sabe, teve um longo tempo na minha vida em que eu esperava que o Dave me mantivesse feliz. Até que um dia Deus me deu uma revelação. Ele disse: pare de colocar no Dave a responsabilidade pela sua alegria. Agora, há alguém aqui assistindo hoje que poderia aprender muito com isso. Talvez você esteja aí bravo porque está esperando que outra pessoa te faça feliz e não estão te fazendo. Bem, talvez precise mudar suas expectativas de esperar que essa pessoa faça isso e pedir a Deus que faça isso. E Deus pode escolher fazer isso através dessa pessoa, mas Ele pode também escolher fazê-lo através de uma fonte que você nunca pensou, ou Ele pode optar por fazer de forma sobrenatural. Precisamos pôr nossa confiança em Deus. Eu amo a forma como Davi disse no Salmo: eu porei minha confiança em Deus. Você pode confiar no banco, você pode confiar nas pessoas, pode confiar no que você quiser, pode confiar em si mesmo também, mas tudo isso pode decepcioná-lo. Deus, no entanto, não vai te decepcionar. Ele pode nem sempre te dar exatamente o que você acha que quer, mas Ele sempre te dará o que for melhor para você. Sabe, se você está nos assistindo e não tem um relacionamento pessoal com Deus, eu me sinto impelida a tirar um momento e dizer que Deus te ama e enviou seu Filho unigênito para morrer por você, para pagar pelos seus pecados numa cruz. Ele morreu e ressuscitou dos mortos e agora Ele está sentado à direita de Deus, esperando a hora em que Ele nos levará de volta para casa para ficarmos com Ele. E através do Espírito Santo, Ele quer vir e viver dentro de você e ajudá-lo em tudo que fizer, e Ele vai perdoar os seus pecados, vai escrever seu nome no livro da vida. Você só precisa admitir que você é um pecador
que quer Deus em sua vida, então convide-o a entrar e o receba pela fé, e depois comece a aprender a viver como um filho de Deus. Isso requer aprender a viver a palavra de Deus. E a melhor maneira de fazer isso é ir para uma boa igreja baseada na Bíblia, onde você pode ouvir bons ensinamentos, bons estudos bíblicos, comprar bons livros cristãos e lê-los, e ler a Bíblia. Há muitas traduções da Bíblia, então não use a desculpa de não consigo entender a Bíblia. Compre uma Bíblia infantil se precisar. Eu comecei com o livro de histórias infantis. Aprendi muitas das histórias da Bíblia fazendo isso. Se você quiser falar com alguém sobre isso, ligue para o número na tela e um dos nossos operadores terá prazer em falar com você e orar com você sobre receber a Cristo como seu Salvador. Põe suas expectativas em Deus. Ele tem um bom plano para a sua vida, sabe? E assim você precisa esperar coisas boas. Talvez você esteja esperando que outra pessoa te dê um senso de autoestima, um senso de valor. Sabe, só Deus pode fazer isso. Muitas vezes esperamos que as pessoas façam o que somente Deus pode fazer. O que você espera das pessoas e fica decepcionado porque elas não estão dando a você? Talvez você precise orar mais e tirar menos o foco das pessoas. Vá a Deus e peça o que você quer e precisa. E confie nele para te dar isso. Se recuse a esperar o pior. Não tema as coisas. Não tenha medo de coisas que ainda nem aconteceram. Não se preocupe com todas as coisas ruins que podem acontecer com você. Eu estou preocupado em perder meu emprego, ou estou preocupado que meu filho se misture e ande com pessoas erradas. Oh, o diabo adora quando nos preocupamos com coisas que nem sabemos se vão acontecer. Mantenha uma expectativa positiva. A positividade é poderosa. Sabe, muitas coisas ruins aconteceram comigo na minha vida. Quero dizer, muitas. Fui abusada, me casei com o primeiro homem que apareceu porque achava que ninguém iria me querer. Foram mais 5 anos de pesadelo, ele me traía, ele não trabalhava, era um ladrão mesquinho e minha vida tinha sido uma decepção após outra, após outra, após outra. E desenvolvi uma visão ruim da vida. Pensava, bem, se você não espera nada de bom acontecer, não ficará desapontado se algo não acontecer? E assim eu achava que estava me protegendo. Eu imaginava que algo ruim sempre iria acontecer comigo. E numa manhã eu estava me vestindo e senti... Eu estava no banheiro arrumando meu cabelo e eu pude sentir aquela sensação ameaçadora na atmosfera ao meu redor. E eu perguntei ao Senhor, o que é isso? Eu senti isso a maior parte da minha vida. E eu ouvi no meu espírito que aquilo eram maus pressentimentos. Honestamente, nem sabia o que era isso. E então, um pouco mais tarde, Deus me levou a Provérbios 15:15, e foi alguns dias depois disso, não me lembro quando, e diz, todos os dias dos desanimados e aflitos são feitos por pensamentos ansiosos e maus pressentimentos. Sabe o que é isso? Isso é uma expectativa de coisas ruins. Uma expectativa de que algo não vai acabar bem. As pessoas muitas vezes temem as coisas. Sabe o que é isso? Essa é uma expectativa de que você não pode desfrutar de algo que você tem que fazer ou que vai fazer. Nós não devemos ter medo de coisa alguma, mas sempre ter fé. Deus pode fazer qualquer coisa boa se você confiar nele. Independentemente da dor que você passou no passado, se recuse a viver com medo. Eu estou falando com alguém. Recuse-se a viver com medo. Quantas pessoas dizem, eu tenho medo de lavar a roupa, eu tenho medo de ir ao supermercado, tenho medo de cortar a grama, tenho medo de dirigir no trânsito para chegar ao trabalho. Não tenha medo de nada. Diga, eu vou desfrutar minha jornada. Eu vou. Sabe, se você for ao supermercado acreditando que Deus está com você, você pode andar pela loja, conversando com ele enquanto faz isso, e sorrir para as pessoas amigavelmente, e fazer disso algo agradável. Salmo 23:4. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, nem recearei mal algum, porque tu estás comigo.
Tua vara me protege, o teu cajado me guia, eles me consolam. Creia que você pode fazer todas as coisas em Cristo que te fortalece. Tenha uma perspectiva positiva, ponha sua expectativa em Deus, não nas pessoas. A próxima coisa que podemos fazer para aumentar nossa alegria é nos recusarmos a sermos medíocres. Mediocridade é ficar a meio caminho entre o bom e o ruim. A meio caminho entre o sucesso e o fracasso. Então você acaba não sendo nenhum dos dois e fica meio que no limbo. Deus quer que sejamos bem-sucedidos no que fazemos, quer que sejamos pessoas de excelência. Eu amo ensinar sobre excelência. Quando começamos no ministério, há 40 anos atrás, eu ensino há 45, mas eu comecei o ministério trabalhei numa igreja há 5 anos e depois começamos o Ministério Joyce Meyer há 35 anos atrás. E Deus pôs em nosso coração: faça o que você fizer com excelência. Seja íntegra e mantenha a contenda fora de sua vida, e abençoarei seu ministério. E esses ainda são os princípios fundamentais que nós ensinamos aos nossos funcionários o tempo todo. Eu amo ensinar sobre excelência. Deus é um Deus de excelência. E sei que vocês concordam comigo. Ele é um Deus excelente. Fomos chamados para ser como Ele. Portanto, não podemos ser medíocres. Ser excelente não significa ser perfeito. Significa pegar o que você tem para trabalhar e fazer o melhor que você puder fazer com isso. Você pode ter um automóvel velho, mas mantê-lo limpo, com lixo fora dele. Você pode não ter 50 roupas em seu armário, mas você pode manter as que você tem limpas e não deixá-las na secadora a noite toda e de manhã se levantar e vesti-las. Seja organizado. Você pode ter 5 roupas e várias coisas como lenços ou joias e pode fazer parecer serem umas 20 coisas. Seja grato pelo que você tem. Não fique mal-humorado pelo que você não tem. Então Deus pode te dar mais. Sabe, o Senhor me disse uma vez: se você está reclamando do que tem, por que eu deveria te dar mais motivos para reclamar? Seja uma pessoa grata. Isso faz parte da excelência, sabe? A Bíblia diz: ande uma milha a mais, porque nós fomos chamados para sermos excelentes. 2 Pedro 1:3. Porque pelo seu divino poder Ele nos concedeu todas as coisas necessárias e adequadas à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento dele. Nós precisamos conhecê-lo por nós mesmos. Aquele que nos chamou, aqui está o chamado em nossa vida, para sua própria glória e excelência. Deus quer que nós sejamos pessoas excelentes. Não fomos criados para mediocridade. Então você nunca será feliz se você for assim. Sempre se sentirá como... Você não vai ficar contente porque em seu espírito você saberá que não está fazendo o que deveria fazer. Excelência é você fazer coisas comuns extraordinariamente bem. Posso repetir isso? Excelência é fazer coisas comuns extraordinariamente bem. Supere as expectativas das pessoas. Toda vez que vou pregar em algum lugar, eu sempre quero fazer um trabalho um pouco melhor do que eles pensavam que eu faria. Quero ser um pouco mais gentil e doce com eles do que esperavam que eu fosse. Tenha sempre uma atitude de fazer mais do que você precisa. Não faça o mínimo que puder fazer, mas faça o máximo que você puder fazer. E se? Vamos jogar o jogo do e se? E se você desse tudo de si a Deus? E se você enfrentasse os seus problemas em vez de fugir deles? E se exigisse o melhor de si mesmo, em vez de se contentar com a média? E se você fizesse hoje o que você poderia deixar para fazer amanhã? Tem uma atitude de excelência. A próxima coisa que você pode fazer para aumentar a alegria em sua vida é investir em si mesmo. Eu não sei se você sabe o quão maravilhoso, o quão precioso e o quão valioso você é. Deus te formou com suas próprias mãos no ventre da sua mãe. A Bíblia Amplificada diz: cuidadosamente, intrinsecamente, Ele te formou.
Ele tem um plano para a sua vida. E ele diz que é um bom plano. Deus tem um bom plano para a sua vida. E não, você não estragou tudo a ponto de não poder ser resgatado. Deus é um Deus redentor. Ele enviou Jesus para nos comprar de volta do inimigo com o seu sangue. Derramou o seu sangue por você. Você é tão valioso que Deus enviou o seu filho para morrer por você. E se você fosse a única pessoa na terra, ele o teria feito. Se você fizesse uma lista de coisas que você ama, quanto tempo você levaria para se colocar nesta lista? Bem, eu não deveria me amar desse jeito? Bem, sim, deveria. A Bíblia diz que você deve amar ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, alma, mente e força, e que você deve amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu gosto de olhar para isso assim. Eu não posso dar algo que eu não tenho. Se eu não tenho amor em mim, eu não posso te amar. E se você não gosta de si mesmo, não vai gostar das pessoas. Se você sentir raiva de si, vai acabar ficando com raiva das pessoas. Invista em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Bem, faça coisas que você goste. Faça um investimento na sua saúde. Gaste um pouco mais de dinheiro consigo mesmo e coma alimentos de qualidade boa. Trabalhe só um pouco menos e tenha certeza de ter uma boa noite de sono. Beba muita água. Dizem que você deve beber 20 ml de água para cada quilo de peso. Alguns podem estar pensando, se eu fizesse isso eu me afogaria. Bem, eu posso garantir que não. Faça algum exercício. Tire um tempo para uma caminhada de 10 minutos. Tire umas mini férias, pegue. Você não precisa trabalhar o tempo todo para valer alguma coisa. Eu tinha essa ideia equivocada, porque quando eu era criança, parecia que enquanto eu estava trabalhando, fazendo a lição de casa, ou trabalhando em casa, eu não tinha problemas. Mas eu me lembro de ter problemas em rir e me divertir. Meu pai era uma pessoa azeda e malvada que dizia, bem, do que você está rindo? E então eu levei muito tempo para aprender a desfrutar minha vida. Eu realmente não sabia como desfrutar minha vida. Eu quase me sentia culpada se eu estivesse me divertindo. E Deus teve que me ensinar que esse pensamento estava errado. Eu achava que eu não merecia ter nenhuma diversão. Mas você merece. Você é valioso. Faça algo que você goste de fazer. Tire um dia de folga. Comemore seu aniversário. Comemore cada pequena vitória que você tem em sua vida. Em vez de pensar em tudo que você tem de falha, pense em todas as coisas em que você é muito bom. E em vez de pensar no quão longe você tem que ir, pense no quão longe você já chegou em sua caminhada com Deus. Vamos, eu quero que você tenha uma atitude melhor sobre si mesmo do que a que você tem. Faça algumas coisas por si mesmo. Eu não estou falando de ser egoísta e egocêntrico, e não estou falando de ser apaixonado por si mesmo, onde você se concentra em si mesmo o tempo todo e fala de si mesmo o tempo todo e você faz só o que você quer fazer. Mas eu estou falando sobre ter equilíbrio. Devemos fazer coisas pelos outros, mas se você não cuidar de si mesmo, não haverá o suficiente de você para fazer qualquer coisa por mais ninguém. Então, antes de ir além deste ponto, eu quero dizer novamente, você é valioso. Não sei como se sente sobre si mesmo, mas creio que tem pessoas nos assistindo agora e você acha que não é bom. Você tem uma atitude ruim em relação a si mesmo porque você fez coisas erradas em sua vida. E estou aqui para te dizer que Jesus está aqui para te perdoar. Ele já pagou por todos os pecados que você já cometeu ou vai cometer e ele morreu pelos pecados, não pelo pecado, pelos pecados, e de uma vez por todas foram completamente perdoados. Tudo que você precisa fazer é admitir que pecou e confessar, receber o perdão de Deus e não deixar o diabo empilhar um monte de condenação e culpa sobre você e assim então viver a vida que Deus quer que você viva. A Bíblia diz que Deus conhece cada pensamento antes de pensarmos e cada palavra que falamos antes de falarmos. Você não é uma surpresa para Deus. Ele sabia de todas as coisas erradas que faria antes de fazê-las. E Ele te ama mesmo assim. Deus te ama incondicionalmente.
A próxima coisa que recomendo, se quiser desfrutar sua vida, é colocar um pouco de aventura nela. Helen Keller disse: ou a vida é uma aventura ousada ou ela não é nada. Alguns de vocês não são felizes porque estão entediados. Você faz exatamente a mesma coisa todos os dias e tem feito isso por 20 anos. E simplesmente não gosta da sua vida porque está entediado com sua vida. Às vezes só precisa fazer algo diferente, sabe? Faça algo que você nunca fez antes, mas que sempre quis fazer. Pinte o cabelo. Faça botox. E não me escreva uma carta dizendo que não acha isso certo. Se você tem uma ruga e quer se livrar dela, livre-se dela. Eu não gosto de rugas. Eu pretendo não ter muitas. Vá a um novo restaurante. Experimente uma comida que nunca comeu. Isso é difícil para mim, porque quero ter certeza que gosto do que vou comer. O Dave gosta de pedir coisas bem estranhas e eu só provo as dele, mas não quero estragar minha refeição pedindo algo diferente. Seja mais ousado, dirija por um outro caminho ao ir para o trabalho. Oh, meu Deus, e se eu me perder? Bem, e se você encontrar algo novo que queira fazer? Sabe, eu fui muito aventureira quando entrei na TV aos 50 anos. Eu não entrei na TV até os meus 50 anos. E eu completo este mês 31 anos de TV. E sim, eu tenho 81. E sabe, eu ainda estou tentando me aventurar. Sabe, eu estava sendo aventureira na primeira vez que fiquei diante de uma multidão na Índia de centenas de milhares de pessoas e tive que pregar por meio de um intérprete porque eu nunca havia feito isso antes. Eu pregava em inglês e ele interpretava na língua indiana, no dialeto daquela região específica e... Escolha ser ousado, não tenha medo de falhar. Você não é um fracasso só porque falhou ao tentar fazer alguma coisa. Acho que temos que falhar no caminho para o sucesso. Eu acho que uma das maneiras de descobrir o que não devemos fazer é fazendo coisas que não funcionam, sabe? E se você tiver uma atitude positiva e cheia de fé, poderá dizer: bem, sei que não devo fazer isso de novo. Agora, eu cometi muitos erros na minha vida. Perguntaram a um grande homem de Deus: como você aprendeu a ouvir de Deus? E ele disse: cometendo muitos erros. Você pode aprender com seus erros, tanto quanto pode aprender com seus sucessos. Escolha ser ousado e sem medo. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e amor e uma mente sã. Ou quero dizer, de domínio próprio. Você não pode mais dizer: eu não tenho nenhum domínio próprio, porque você tem o fruto do domínio próprio. Talvez, se você acreditar que tem o domínio próprio, você o verá se manifestar em sua vida. E cuidado com todos os e se. E se eu for e cometer um erro? E se eu me perder de Deus? Se você se perder, Ele te encontrará. E se eu falhar? O justo cairá 7 vezes e se levantará novamente. Se você falhar, você se levanta e tenta novamente. Bem, e se eu não gostar? Então não faça isso de novo. O que as pessoas vão pensar? Bem, esse é um dos grandes. Deixamos eles comandarem nossa vida e nem sabemos quem são eles. Quem se importa com o que pensam? Você só precisa se preocupar com aquilo que Deus pensa. Siga o Espírito Santo e assim deixe que Ele guie você para uma vida de tremenda alegria. Nossos objetivos na vida como crentes são diferentes. Somos chamados, separados, reservados para um propósito especial. Eu amo que a Bíblia diga que somos seus representantes pessoais na terra. Quando fazemos isso, também encontramos alegria, paz e felicidade. Viva para representá-lo.